Olá, amigos. Cá estamos nós para fazermos a nossa perguntas e respostas. Hoje nós iremos fazer a pergunta da Carla Paz. Então vamos lá, vamos à pergunta então da Carla Paz. Ela perguntou qual a origem da humanidade? Essa é uma pergunta bem complexa, né? A origem da humanidade é uma coisa que há muito tempo estamos tentando desvendar, né? É uma questão que envolve todo um contexto, desde o contexto biológico, né? Como que o ser humano surgiu aqui no planeta, né? Contexto espiritual, sobre almas aqui no planeta. Existem várias nesse meio, né, de teorias, existem várias. Então, vamos lá. A gente tem, segundo a Bíblia, que o homem é descendente de Adão e Eva. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Nós temos, no que se refere à nossa ciência, de que nós somos uma evolução partida de um primata, né, parecido com um macaco. Então, como que se nós viéssemos e fôssemos evoluindo até chegarmos no Homo sapiens, e através dessa evolução nós chegamos no que conhecemos hoje como ser humano. São duas teorias que também não explicam tudo, né? Segundo a teoria de Adão e Eva, fica-se alguns questionamentos, como se nós viemos de Adão e Eva, e segundo as histórias bíblicas, né, depois teve os filhos Caim e Abel, um matou o outro. Então, como que a humanidade aconteceu, né? E aí vem a situação que diz que tiveram outras mulheres, que isso era como se eles fossem um exemplo. Mas mesmo assim, mesmo que a gente estude muito em cima desse tema, nós vemos que fica ainda alguma coisa a ser explicada. Assim como também quando a gente vê sobre a questão da evolução vindo dos primatas, né? Olhando para a humanidade, vendo que até hoje os primatas continuam sendo primatas, né? Os nossos primatas de hoje, eles não estão em evolução. A evolução é muito lenta para dizer que vão chegar, ou qualquer outro animal do nosso planeta que vai chegar como nós estamos hoje. Então, acredito eu que são duas maneiras de falar sobre essa criação, sobre essa evolução da humanidade, de uma forma que não nos completa, né? Para falar para vocês, o pessoalzinho que está entrando agora, eu não consigo ver os comentários, porque tem um delay, mas eu terminando a minha linha de pensamento, eu vou dar uma olhadinha nos comentários. Então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, colocar alguma questão, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, vamos lá. Existe agora uma teoria que diz que nós fomos criados por seres de outras dimensões ou seres de outros mundos, que já estavam num nível de evolução muito maior do que o nosso aqui na Terra. E esses seres aqui vieram e, através dos primatas aqui da Terra, eles desenvolveram a raça humana. Como que esses seres até hoje estão nos acompanhando esse desenvolvimento da raça humana. Eu acredito que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê a respeito do assunto, e quanto mais a gente se permite uma abertura, porque existe muito isso também, dentro do nosso contexto humano, nós temos nossas crenças, nossos dogmas, e isso nos fecha a muitas visões, né? Na época da Inquisição, por exemplo, quando a igreja era... ela era muito doutrinária nesse sentido do estudo, do entendimento, né? Não se podia questionar nenhuma outra versão que não fosse a bíblica. Hoje, apesar de nós estarmos assim muito mais à frente, com muito mais conhecimento, a ciência já entendeu um monte de coisa,
mas mesmo assim, a impressão que se tem é que dentro da ciência agora existe essa doutrinação de que nós não podemos pensar além do que está dentro do pacote da nossa ciência, daqui da Terra, limitada, né, de terceira dimensão. Então, nós também não podemos pensar um pouco mais que isso. Achei interessante essa pergunta da Carla e deixo aqui para vocês até esse questionamento para a gente pensar um pouco se realmente nós estamos abertos para uma nova teoria, se nós estamos abertos para um novo conhecimento. Nós vemos aí nas redes sociais tantas pessoas falando de outros seres, de outras dimensões, de outros mundos, do contato desses seres com nós humanos, né? Pessoas que canalizam mensagens, como, por exemplo, um bem conhecido é o Cryon, né? Existem outros também que são muito conhecidos e que se denominam, né, essa entidade, esse ser, se denomina um ser de outro mundo, de outra dimensão, um ser não humano. Então, quando a gente começa a se abrir para essas questões e a gente começa a olhar um pouco essas teorias, esses conceitos, sem o dogma, sem a crença, a gente começa também a conceber mais essas informações e a gente começa também a encaixar, como se fosse um quebra-cabeça, onde nós vamos pegando algumas pontas que estavam soltas e a gente começa a encaixar melhor isso, esse entendimento de como se formou a humanidade, de como nós estamos aqui nesse planeta, o que fazemos aqui nesse planeta, nosso propósito como humanidade. Então, eu acho bem interessante essa pergunta da Carla, no sentido de nos colocar nesse questionamento, porque eu, como vocês, também sou uma pessoa limitada, estou nesse plano terreno, também vivo as mesmas coisas que vocês, e também não tenho uma visão acima de qualquer outro ser humano. Eu tenho a mesma visão que vocês têm. Só que o que eu acredito é que à medida que nós vamos entrando no despertar, na consciência, que a gente vai entendendo essa transição planetária, que a gente vai percebendo que nós estamos entrando num momento de volta para casa, e todas essas questões começam a fazer sentido para a gente também começa a se abrir para uma nova visão, para um novo conhecimento a respeito da humanidade e dessa integração com o universo. E aí a gente sai dessa consciência desse planeta, de uma coisa de crenças, de que isso é a única coisa que existe no universo, de que nós somos os únicos seres que existem no universo, e a gente começa a abrir essa visão para esse novo momento, para essa conexão universal com outros seres de outros planetas ou de outras dimensões que seja, mas seres que também podem estar dentro dessa caminhada que estamos de evolução, mas já num contexto mais evoluído, de mais consciência que nós. E assim como hoje nós estamos mexendo na genética do nosso planeta, nós já mexemos em algumas genéticas de plantas, de alguns animais, já interferimos em algumas coisas. Acredito que seres de outros, seres que estão à nossa frente, também podem fazer isso com outros seres. E pode-se pensar que eles podem fazer isso conosco. Então, quando a gente começa a abrir um pouquinho mais a nossa visão, a gente começa a se permitir mais a receber informações diferenciadas que essas informações que foram nos passadas e que, à medida que nós vamos evoluindo tecnologicamente, a gente vai percebendo outras maneiras. Existe uma outra linha também de pensamento que fala muito sobre nós estarmos numa simulação. Isso eu acho muito interessante também a gente pensar. Quando a gente ouve no budismo dizer que estamos dentro da ilusão de Maia, né? Ou algumas outras linhas também se referem a esse momento que nós estamos vivendo aqui, como a Cabala, como sendo o momento da ilusão. Então, quando a gente começa
a questionar isso, até pensar em viver numa simulação, como, por exemplo, na situação Matrix, né? De que estamos dentro de uma simulação, de que estamos dentro de um programa, estamos fazendo parte desse programa. Então, tudo isso, eu acredito que se nós conseguirmos abrir um pouco a nossa mente e conseguirmos ter mais flexibilidade sobre nossas crenças, a gente vai conseguir também entender melhor e abrir esse leque para questionar. Então, hoje, no nosso esquema de perguntas e respostas, eu não vou dar uma resposta tão fechada, mas, pelo contrário, eu estou convidando todos vocês a questionarem junto comigo. E é isso que a gente faz na nossa mentoria Consciência Interdimensional, é entrar nesses novos questionamentos sobre a humanidade, sobre o planeta, sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade, porque estamos todos adentrando num momento novo planetário, num momento novo pessoal com o nosso despertar, e o foco da nossa mentoria é justamente trazer esse questionamento, que nós possamos, com essas informações que temos, dentro da psicologia, dentro da espiritualidade, dentro do contexto de mediunidade, ou mesmo dessa história mais alternativa, de juntar esse quebra-cabeça e entender quem nós somos como humanidade. Então, da onde viemos? Não só em referência ao nosso corpo biológico, né, que nós temos aqui, que é um corpo limitado, temporário, dentro desse contexto, mas também em relação à nossa alma. Da onde vem a nossa alma? Onde estávamos antes de estarmos aqui nesse planeta? Estávamos em outro planeta? Estávamos em outra dimensão? Então, acredito que tudo isso é bem interessante de pensarmos juntos e de da humanidade começar, que eu acho que há muito tempo a gente já vem questionando, mas eu acho que hoje nós podemos começar a abrir mais isso e sair dos dogmas, das crenças e rasgar esse véu de ilusão, né, da ilusão de Maia, rasgar esse véu e começar a nos ver de verdade quem somos, sem dogmas, sem doutrinas, sem crenças, mas a nossa verdade e a verdade de cada um, a verdade de quem cada um sente que é dentro desse contexto. E aí, partindo dessa verdade, desse autoconhecimento, que eu acredito que isso é a raiz da nossa espiritualidade, é esse autoconhecimento, é esse olhar para a nossa verdade, isso é a verdadeira espiritualidade. E partindo disso, a gente começar a entender por que estamos aqui, não só quem somos, mas por que estamos aqui, qual é o nosso propósito de vida coletivo e pessoal, né? Acredito que seria mais ou menos por aí. Estou olhando aqui se alguém colocou alguma questão, se de repente vocês tiverem alguma questão que queiram colocar, esses quadros que eu estou fazendo, né, esses pequenos vídeos de perguntas e respostas, é para que a gente possa movimentar e fazer pensar, né, trazer informações e pensarmos juntos sobre isso. Então, se você tiver alguma pergunta que acha interessante dentro do contexto de espiritualidade, dentro do contexto de despertar, de transição planetária, se você tiver alguma pergunta que acha interessante, coloca para a gente, me manda no direct, ou pode colocar aqui nos comentários, e com o tempo nós vamos cada vez se aprofundar mais nesses assuntos. Eu tenho já uma listinha de perguntas do pessoal que participa da mentoria, mas independente de estar participando ou não, você pode fazer sua colocação para que a gente possa conversar sempre um pouquinho mais a respeito desses assuntos. E com o movimento desses vídeos, a gente fazer lives onde a gente possa perguntar, vocês possam entrar na live, perguntar, colocar nos comentários, fazer um movimento mais dinâmico, tá bom, gente? Agradeço a vocês pela participação, gratidão, namastê e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom para todos vocês.